Já ouviu falar em Crop Circle? Eu já falo Circo de Soleil, Orlando Orfei. Mas Crop Circle deve ser dessas trupes novas que andam por aí. Né? O que será que é isso? Não, já ouvi falar, agora estou lembrando. Sabe aquele negócio que o povo fica fazendo desenho na plantação? Já ouvi sim. Olha lá. Em 91, dois velhinhos aposentados de Preston Higgs, chamados Doug e Dave. Olha a idade deles, ó. Doug tem, não sei quanto tem, mas nasceu em 1929. Vai lá, né? Põe ano aí, né? E o amigo dele nasceu em 1924. Eles, os dois, procuraram a imprensa britânica em 91 e reclamaram para ele. Não, esse negócio que vocês estão mostrando na televisão, aí nós é que fazemos. Aqui, ó, nós é que fazemos. Desde 78 a gente fica amassando barro, fazendo os desenhos. E agora vocês ficam falando que é coisa de extraterrestre, que é coisa de não sei quem. Que nada, fomos nós que fizemos. Bom, legal. Vamos ver os caras? Aí, ai que gracinha. Olha lá, coisa linda. Olha os pedaços de pau que eles usam para fazer os Crop Circle. Na mão deles, olha lá. Na foto à direita, eles estavam se preparando, na foto à esquerda, estavam fazendo, olha lá. Com isso, eles disseram que são responsáveis pelos Crop Circles que existem. Essa história correu o mundo, né? Muitos disseram assim, não, já descobrimos, não tem mistério nenhum nesse negócio. Crop Circle, é dois velhos lá, que não tem o que fazer na vida. Brigaram com a mulher pôs eles para fora, tomaram uns chivas a mais, lá na Inglaterra o povo gosta de tomar um arco do bom, e aí o quê? Foram lá, não tinha o que fazer, ficaram lá pisando na plantação, fazendo os desenhos, e resolvemos, está explicado. Mas só que quando os jornalistas puseram os dois caras, os dois velhinhos na frente deles, não é? Pediram para eles fazerem, então, e começou aquela história, né? Nós fazemos, mas é desse jeito aí, aquela coisa meio mal ajambrada, mal acabada, sem qualquer precisão e com poucos metros de diâmetro. Só que isso aí ninguém falou para você, né? Só falaram que descobriram quem que fazia os Crop Circle. Os dois velhos de quase 70 anos. E se na vida existem os charlatães, os oportunistas, os enganadores, os interessados em 5 minutos de fama, diz uma coisa para mim. Você que está vendo isso, você acredita mesmo que esses dois quase septuagenários, sozinhos, em poucas horas e no escuro, construíram isto aqui? Isso aí? Os dois estão precisando de cadeira de roda, quase. Eles vão construir esse negócio como? Agora, se você prestar bem atenção, olha, lá no miolo tem umas manchinhas. Embaixo tem outros cisquinhos. Aqui, ó. E aqui do miolo. Isso é gente. Olha o tamanho das pessoas no Crop Circle. Quando aparecem essas coisas que você não consegue ver direito do chão, mas você vê que foi amacetado, tem um monte de gente lá da nova era, do New Age, dos esotéricos, eles vão lá, legal, paz e amor, vou sentar aqui, vou meditar. Então eles ficam fazendo encontros esotéricos, eles entram nisso e viram uma farra lá. Com todo respeito, né? Eles fazem com respeito, mas eles vão lá para sentir a atmosfera, para entrar em contato com o portal. Adoram essa coisa de portal, tem um portal maravilhoso, assim, assim. Então vocês estão vendo o tamanho do negócio. As pessoas estão ali, ó. Você acredita que foram aqueles dois velhinhos que fizeram isso? No escuro, de noite. Tem alguém que acredita aqui? Levanta a mão. Eu pego um pedaço de papel aqui, no claro, dou uma caneta, e você tem até o fim do seminário, até amanhã, até o seminário da semana que vem, para fazer à mão, sem errar, esse desenho. Num pedaço de papel pequenininho. No claro. Alguém se habilita? Ou isso? Olha as pessoas ali dentro. Acha que isso foi feito por dois velhinhos de quase 70 anos? Ou isto?
Esse é um dos maiores crop circles que já foi identificado. Se você contar o número de bolas, está mais ou menos por volta de 400 bolas. 400 círculos, de diversos tamanhos, todos eles numa posição específica. E lá no meio tem um cisquinho também. Pode ver o tamanho do cisquinho no meio, ó. Uma pessoa. Ou isto. Puxa, que lindo, né? Alguém disse aí que lindo. E é lindo mesmo. No começo o povo achava que era uma bordadeira extraterrestre que não tinha o que fazer e vinha bordar os nossos campos para nos dar uma mensagem maravilhosa. Ah, uma florzinha, uma meditação, uma rosácea. Mas daí começou a aparecer um negócio assim, ó. Meu Deus, coisa estranha. O que será que é isso? Cheio de dente. Olha só. Não tem nenhuma forma, não tem nenhuma bolinha assim diferente, um rendinha, um rendado, nada disso. Tem uma bola grande no meio, uma pequenininha do lado, 3 bolas lá no fim. E o resto é só risco que tem uns dentes, ó. Uns dentes aqui, uns dentes lá. Esses riscos que vocês estão vendo paralelos, esses riscos são da própria cultura por onde passa o trator. Então isso é feito pelo homem. O resto não. O resto não se sabe por quem foi feito. Sabe o que é isso aí? Isso aqui, ó. Esse é o número π. Já ouviram falar do número π? 3,14159265,4 e pontinhos. Você observa então, primeiro você tem 3 espaços, em vermelho, 1, 2, 3, saindo da bola central. Aí tem um pontinho, não tem um pontinho? Aí só tem um pedacinho de uma única unidade, verde. Depois tem 4 unidades em roxo. De novo uma unidade em amarelo. Aí mudou a linha e ele vai seguindo essa linha em azul, 1, 5. Aí mudou aqui de novo, foi para esse amarelo, até o 9. Aí ele muda de novo, volta para o roxo, 2. E assim ele compõe todos os números do π. E para não deixar barato, ainda põe os 3 pontinhos. Olha aí. Quem faz isto está não apenas querendo fazer um bordado, uma rendinha, para a gente ficar, olha como ele sabe, desenhar bem, esse povo, né, talentoso. Estão mostrando que eles sabem, conhecem esses números, conhecem e sabem transmitir uma mensagem que nos indique nas plantações esta ocorrência. Agora, vocês viram que um é de 24, o outro é de 29, não é verdade? Mas eles podem ser que estejam mentindo a idade. Porque você vê, olha, eles já estão fazendo isso desde 1678. Os dois juntos. É que naquela época achavam que eles eram o diabo. O jornal que vocês estão vendo aí é da Inglaterra. Está aqui embaixo em vermelho. É datado de 1678. E nessa data já estão dizendo, olha, tem um diabo que está fazendo desenho na plantação, ó, chamado de demônio ceifeiro. Ah, não dá para ser os dois. Já foram catalogados mais de 10.000 crop circles em 29 países. Características que você encontra no crop circle. Os círculos são formados por uma energia que altera a estrutura molecular da planta, sem danificá-la, modificando também a taxa e o padrão de crescimento. A energia envolvida parece ser benigna, mas não é usada neste planeta. Para fazer esses desenhos, a energia que é usada não é normal aqui. Existem formações de crop circles que irradiam, emitem uma onda de aproximadamente 5,7 Hz do espectro eletromagnético. Às vezes, coincidem com o avistamento de luzes estranhas e objetos voadores não identificados.
Após a colheita, a forma dos círculos fica gravada na terra durante pelo menos 6 meses. Em alguns casos, não em todos, em alguns casos. Agora, quando é o Doug e o Dave que vão lá, isso não acontece. Porque existe um monte de gente que ficou famoso fazendo essas fraudes. Então, quando é fraude feita pelo homem, com um pedaço de pau, uma cordinha, esse negócio não ocorre. Essa alteração na terra não acontece. Em algumas formações, as bússolas giram mostrando uma anomalia magnética. A plantação de fora da formação tem características diferentes daquelas plantas que estão no interior da formação. Os círculos aparecem nas plantações de trigo, cânula e cevada. Seus caules, que normalmente quebram quando são entortados, nas áreas onde o fenômeno acontece, chegam a ser entortados em 90 graus, sem quebrar. Parece que eles criam um tipo de calosidade, uma força muito intensa os dobra sem quebrar, e eles não podem voltar a ser o que eram. Eles ficam com aquele calo. Se nenhuma pessoa entrar na formação, as plantas continuam crescendo normalmente, dobradas. E o dono do terreno lá não perde nenhum grão na hora de colhê-los. Depois disso começaram a aparecer o quê? Surgir mensagens. Vocês estão vendo um Crop Circle do dia 15 de julho de 2008. Parece o que isso aí, hein? Uma frigideira com um monte de ovo. Parece o sistema solar? Ou não? O interior, nós temos aí o Sol, o sistema solar interior com os 4 planetas interiores, e obviamente fora de escala, né? Porque não dá para fazer um Crop Circle com escala exata do universo aqui. Os planetas exteriores, os gigantes gasosos. Nessa época, o pobre Plutão ainda era gente. Estava aqui, ó. Plutão estava aqui. Ainda não tinha sido rebaixado. Aí vocês veem os nomes. A posição: Urano, Júpiter, Terra, Mercúrio, Vênus. Embaixo, Saturno, Marte, Plutão, Netuno. E tem um negócio esquisito aí metido no meio da conversa, que eles não sabem o que era. Uma marca diferente, que aqui, quem fez este slide, este estudo, colocou o nome de Hercólubus, um planeta que os esotéricos dizem que estaria se aproximando. E entre outras religiões ou outras culturas também eles denominam de outra forma. Mas olha que interessante. Esse é um pequeno gráfico. Tirando o desenho do chão, eles fizeram o desenho num pedaço de papel e você vê a posição dos planetas. Agora você vê aqui uma coisa interessante. Se você pega um gráfico do sistema solar, que você pega desses programas astronômicos, você vai e leva o sistema solar para o dia 21 de dezembro de 2012. E aí você descobre uma coisa interessante. Que o que está desenhado no campo é exatamente a posição dos planetas, todos, no dia 21 de dezembro de 2012. Observem, os exteriores. Plutão. Aqui, Netuno. Aqui, Urano. Aqui, Júpiter. Aqui, Saturno. Aí você vem para a parte interna, que fica tão longe, que ele fica pequenininho, não dá para ver. Então eles ampliaram aqui. Aí você vê Terra. Os dois aqui, e Marte aqui. Isso surgiu da noite para o dia, como todos os outros, da noite para o dia, no escuro. Aqui, 7 dias depois, apareceu num outro lugar este outro Crop Circle. Aqui ele está mostrando já um Sol um pouco dilatado, ele inclusive abrangeu órbitas
mais internas de Mercúrio e Vênus, parece. Temos os planetas externos. Mas olha que interessante. Aqui vocês veem um corpo que não está no sistema solar. Bem aqui, na beiradinha aqui, ó. Um corpo diferente aqui. Que está fora do sistema solar. Esta outra figura ao lado, ainda ninguém chegou a uma conclusão adequada sobre o que seria. Alguns dizem que tem aí a órbita da Lua perto da Terra, outros dizem que tem um calendário maia, esses símbolos aqui seriam do calendário maia, estes outros embaixo seriam símbolos sumérios. Eles ainda não se decidiram o que é, os estudiosos, né? Olha que interessante este outro Club Circle de 2008. Parece uma algema. Agora tem muita gente roubando, está pegando os bandidos. Ó, já fizeram algema para mostrar que todo mundo tem que ir em cana. Ou não, isso é colar de madame. Colar de pérola que a pessoa põe lá. As interpretações podem ser quaisquer, não é? Mas se você observar, você vai ver uma coisa interessante. Você vai ter um centro onde há um corpo desenhado grande e ao redor dele outros corpos menores, indicando que é um centro onde tem gente que gira em volta dele. E você vê o quê? Você vê uma coisa muito pequenininha que vai ficando grande. E quando vai ficando grande, começa a aparecer um outro corpinho perto, ó. Ele vai ficando grande, 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 vai chegando e cruza justamente aqui. Onde está o Sol, aquilo que poderia ser o Sol e os outros planetas. Depois que ele cruza, ele começa a ficar menor, 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 menor. Tchau. Se você precisa representar em 2 dimensões algo que acontece em 3 dimensões, você tem que usar esse tipo de tamanho diferente para poder dar esta ideia. Ou ele vem daqui e vai embora por aqui, ou ele vem daqui e vai embora por aqui. Não importa. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Aí veja só que legal. Esse aqui é o radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. O radiotelescópio é uma antena que emite sinais de rádio para a estratosfera, para fora da Terra. Carl Sagan e Frank Drake são cientistas, eram cientistas do projeto SET da NASA. SET é o projeto que busca as captações de sinais de rádio que venham de fora. E, obviamente, quando você tem um sinal de rádio, isso indica que se este sinal tiver uma lógica e uma repetição, ele está sendo produzido por uma fonte inteligente. Porque existem sinais de rádio espalhados pelo universo inteiro, mas casuais, não são causais. Então, procura recolher essas ondas e ver se conseguem identificar um padrão que identificaria uma fonte inteligente. Vejam lá. Os dois prepararam uma mensagem em código binário, usando a frequência do telescópio. Esta mensagem está aqui, para vocês verem neste pequeno folheto. Vocês veem, cada linha tem um significado. Fizeram isso, Carl Sagan e o professor Drake, e enviaram ao espaço, através do radiotelescópio de Arecibo, em 1974. Vamos ver o que é que eles disseram lá? Primeira linha, o sistema decimal que a gente usa na Terra. Segunda linha, átomos que compõem a vida na Terra: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Terceira linha, elementos do nosso DNA. Usando símbolos para dizer desoxirribose, fosfato, adenina, timina, citosina e guanina. Depois, embaixo, a estrutura do nosso DNA, com o número de nucleotídeos, tamanho aproximado do código genético e as nossas hélices do DNA. Na linha de baixo, essa é muito legal, né? Vocês conhecem alguém ali? Familiar, assim, parente.
Parece alguém que você conhece, a cara de você. Olha ali. Ai, mas eu sou mais gordo. Não, eu sou mais magro, estou parecendo aquela da foto do começo. Tem importância, eles fizeram um padrão e mandaram em código binário a forma, o tamanho e a população da Terra. Aqui você tem o ser humano, como ele é. Aqui a sua altura média de 1,78 m. E aqui, na época, a população em 74, que era de mais de 4 bilhões de seres encarnados no mundo. Depois, embaixo, tem o Sol, nesse quadrado amarelo, Mercúrio, Vênus, aí tem um buraco. Eles indicam que a Terra é de onde está saindo essa mensagem, colocando a Terra fora da linha, em azul. Estão vendo? Acima está a Terra. É a única que está fora. Qualquer pessoa que receba isso vai ver, por que essa aqui é a única que está fora? Deve ser dali o negócio. Depois embaixo tem o quê? A antena do radiotelescópio de Porto Rico, de onde veio o sinal, ou de onde foi mandado o sinal. Ok? 27 anos depois, 14 de agosto de 2001. Em Sheboygan, em 14 de agosto de 2001, Sheboygan era o maior radiotelescópio da Inglaterra. Ao lado desse grande radiotelescópio do projeto 7, surgiu isto. Do lado esquerdo da imagem, vocês estão vendo um crop circle. Isto que vocês estão vendo são moitinhas feitas no solo pelo Doug e pelo Dave. Só que quando você está no nível do solo, você não vê nada, você não sabe o que é aquilo. É um monte de moitinha, uma maior, outra menor, uma mais larga, outra mais estreita. E então, visto de cima, tira-se a fotografia, e aí então, usando técnicas de pixelação, de fotografia, as pessoas, os homens estudiosos, deram uma desfocada para que a gente pudesse enxergar melhor o que significa aquilo. O que parece isso aí? Uma rádio patrulha. Parece não sei, uma abóbora. Não, parece um rosto. Olha aí. Isso está no chão. Isto foi o primeiro crop circle de Sheboygan, em 2001. 3 dias depois apareceu isto. No mesmo lugar. Em 2001. Apareceu alguma coisa, lembra você isso aí? Não. Parece com algum trem que eu já vi nesse seminário. O que será que é? Olha só. Aqui vocês estão vendo a antena de Sheboygan. Veja o tamanho disto. Aqui o rosto e aqui essa fichinha. O rosto, o telescópio. Aqui você vê o telescópio ainda de longe, vê ele na sombra. Veja como ele é enorme. E olha o tamanho disso no campo. Feito da noite para a manhã. Você olha o campo, não tem nada. Vai dormir, no dia seguinte, levanta, está tudo lá. Olha aí. Que coisa interessante. A mensagem de 2004 e a mensagem de 2001. Olha só que a mensagem de 2001 é feita muito semelhantemente à mensagem de 2004. Toda por linhas, quadradinhos. Olha só. Vamos ver o que significa? Primeira linha. Quem respondeu essa mensagem disse que aonde ele vive também as bases de 1 a 10 aparecem no seu sistema de cálculos. Os elementos primários para a vida, na linha de baixo, foram mudados, mantendo todos os que nós tínhamos enviado, mas acrescentando à forma de vida deles o silício, além daquilo que nós temos que compõe o nosso corpo, carbono, oxigênio, fósforo, etc. Além disso, eles também têm silício. Terceira linha, composição do nucleotídeo deles, ela permaneceu.
mas a quantidade é diferente da quantidade que nós temos. Quarta linha, eles representam um DNA diferente do nosso, inclusive com 3 hélices de DNA. Aí a quinta linha é mais legal. Por que será? Por que será? Tem um Zé Cabeçudo lá. Estão vendo? Estão vendo a distorção cognitiva isso? Olha que interessante. A anatomia mostrava que quem estava respondendo tinha baixa estatura, tinha a mesma forma humana, com braços, pernas e tronco, mas media aproximadamente 100 centímetros, 1 metro. Que a população do mundo onde eles viviam era de 21 bilhões de habitantes. E que aqui embaixo você vê o local de onde eles estão dizendo que eles provêm. Certamente não é o sistema solar, porque a representação é diferente. Parecem habitar 3 estrelas, ou 3 planetas, ou 3 locais nesse sistema, porque há 3 lugares fora da linha. Estão vendo? E embaixo temos um desenho. Ah, que desenho estranho esse. O que será que é, hein? Puxa vida, ó. Parece 2 times de futebol brigando um contra o outro. O que será que um correndo para um lado? É um jogo de xadrez que ainda não começou. As peças estão espalhadas para o lado de fora. Mas na nossa mensagem, nós mandamos nesta parte o desenho do telescópio, ou do radiotelescópio. E se esta lógica prossegue, porque eles entenderam a lógica, estão respondendo na mesma sequência, haverá de ser essa de baixo também a fonte emissora dos sinais que produziram isto. Olha só, essa é a parte inferior. Quando eles ficaram quebrando a cabeça para descobrir o que era isso, eles se lembraram de uma coisa. 1 ano antes dessa data, exatamente 1 ano, apareceu no dia 14 de agosto de 2000, no mesmo local, um misterioso e inexplicável desenho. Isso aí. Ninguém sabia o que era. Um crop circle. Estranhíssimo. Até então ninguém tinha ideia do que se tratava. 1 ano antes. Aí quando chega a mensagem 1 ano depois, olha só aqui, ó, olha o tamanho do bicho. Olha a antena. Aí você compara o desenho que eles fizeram com o desenho que estava no campo e você observa como eles são idênticos. Quem desenhou isso 1 ano antes já sabia o que estava querendo dizer. Nós vamos mandar para vocês uma prévia, um tira-gosto. Vocês não vão entender nada do que vocês vão ver, mas daqui 1 ano vocês vão entender. Isso significa que eles já tinham recebido a mensagem, seja lá quem for. Aí você vai falar assim, quer dizer então que os ETs são tudo cabeçudo? Quem respondeu isso fez o desenho dele daquele jeito. Mas, se nós considerarmos a variedade das espécies na Terra, isso significa que, se mantiver essa mesma riqueza, necessariamente não será do mesmo modo com que eles se apresentarão fisicamente. Pode haver outros tipos. Quem respondeu mostrou daquele jeito. Agora, passado o tempo, 15 de agosto de 2002, surgiu em uma plantação perto dali, isso aqui, que você vai ver. Um desenho de 80 por 120 metros. Aqui vocês estão vendo uma outra antena. Não é igual àquela, mas é uma antena de micro-ondas. Não é o micro-ondas da sua cozinha. Esses ingleses parece que são de Itu. Precisa ter um micro-ondas desse tamanho, no meio do mato. Não, ela emite ondas na faixa de micro-ondas. Mas olha que interessante que está ali, ó,
Não, coisa diferente. Uma bolinha com um quadrado. Será que é isso? De novo, na plantação, em 2 dimensões, a representação tridimensional de alguma coisa. O que será que é essa alguma coisa? O que vocês acham? O que será esse negócio meio estranho? Vamos ver mais de perto. Ficou melhor? Aqui nós temos o quê? Nós temos um rosto, que obviamente não é humano, segundo a nossa concepção humana na Terra. Você vê ao lado dele, e um lado é mais escuro, para dar a noção tridimensional, o outro lado é mais claro, um olho, a boca, algo parecido com o nariz, muito pequeno. Aqui 3 marcas estranhas, diferentes, que podem ser interpretadas de várias formas, como sendo talvez o local de onde venham. Nós conhecemos uma constelação que todas as noites nós podemos ver no nosso céu, a qual denominamos 3 Marias. É o cinturão de Órion. São 3 estrelas que marcam o cinturão de um caçador, na constelação de Órion. Não sabemos se é isso. Isso aí é uma interpretação da gente. Vamos viajar um pouquinho na interpretação. O que pode ser isso? Porque isso está fora do ser. O ser tem o tronco. Você vê aqui o peito, a região do tronco que fica dividida. E olha que legal. Mas tem um negócio aqui. O que será que é esse negócio aqui? Essas coisas estranhas aqui. Olha só. Veja só aqui, ó. O que é isso? São umas marcas. Por que tem essas marcas? Olha lá, bem aqui na ponta, onde está esse negócio redondo aí, ó, tem umas marcas esquisitas. É muito fácil você descobrir o que é isso. Você está vendo um disco. Você está vendo um ser. E se esse ser estivesse com esse disco, com ele, certamente esse disco não teria esse tamanho. Mas se este ser estiver fazendo isto, você tem os dedos dele, segurando isto. Como indicar para você? Certo? O disco fica grande, porque ele está longe do corpo. Ele ganha então em dimensão, de novo a profundidade. E ali embaixo, a marca dos dedos, segurando o disco. Não vem me perguntar qual é o cantor que está nesse disco, eu não sei. Mas, isso não é tudo. Vocês estão vendo que esse disco não é lisinho, né? Esse disco é cheio de saliências, montinhos, depressões. Aí ficaram encafifados, porque desde o Pi já começaram a perceber que eles estavam mandando alguma mensagem. Depois veio o negócio lá de 2012. Aí então levaram este desenho para uma pessoa que estudava computação, matemática. Ele começou a pesquisar, a queimar os miolos. Aí ele descobriu que isto tinha um significado. Isso era uma mensagem em código. E usando o seu conhecimento, usando o ASC2, um programa que faz essa decodificação, código de barra, esses negócios que o pessoal domina, descobriu isto. Esse disco, cada uma dessas protuberâncias que você vê, é um montinho de planta que não foi amassada. E nessa sequência, vocês vão vendo como é que foi feita a decodificação. Ao redor aqui, olha, do núcleo, do centro. Fazendo as contas, considerando as barras, considerando os montes e os vales, eles chegavam à conclusão de que ali havia uma mensagem. Cada uma formava uma letra. E somando então essas letras, descobriram frases que formaram esta mensagem.
Cuidado com os portadores de falsos presentes e promessas vazias. Muita dor, mas ainda há tempo. Acreditem que ainda há bem lá fora. Nós nos opomos aos enganos. A passagem está se fechando. Esta foi a mensagem extraída daquele disco. Repito, vejam só. Não levar o disco para um centro espírita e pedir para uma vidente ver o que era aquilo. Não levaram para um centro esotérico e pediram para alguém canalizar alguma mensagem do outro mundo para decifrar aquilo. Levaram para um estudioso, uma pessoa que tem o pé no chão, que é uma pessoa que tem conhecimento de técnicas de decifrar códigos, e ele decifrou. E este é o resultado disto. Agora, olha que legal. São dois crop circles, um de 1999 e o outro de 2006. 7 anos de diferença. E você observa que eles são muito parecidos, para não dizer que são iguais. Mas olha que interessante. Aqui você vê um símbolo pequenininho. 7 anos depois, você vê um símbolo... O quê? Maior. O que será que isso quer dizer? Por que será que isso está assim? O mesmo desenho praticamente, por que esse está pequenininho e esse está grande? Será que isso não é uma escala para nos informar de distância? Daqui estava longe, aqui já está perto. E se você pretende fazer alguma coisa tridimensional aparecer no plano, e se esta coisa gira na direção de uma outra coisa, neste sentido, até chegar no meio, você tem que fazer o desenho desse jeito. Algo de fora que vai oscilando, indo na direção de algo de dentro. Lembram lá da algema? Isto aqui mostrando o quê? Quem sabe, não é? Quem sabe se não pode ser essa diferença de tamanho aqui, olha, deste pequenininho para este grande, se não pode ser uma medida, para quem está vendo, do tempo que já passou e de que a coisa está mais perto.